Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Rebel Moon Parte 1, a versão do diretor que é dirigido pelo Zack Snyder e tem lançamento da Netflix. Eu quero começar essa análise trazendo justamente um contexto até para abrir para discussão para vocês nos comentários, né, sobre esse uso contemporâneo da versão do diretor. Porque quando foi anunciado que o Snyder teria total liberdade para fazer o seu universo cinematográfico de ficção com parceria com a Netflix e contando com um grande orçamento, existia uma certa expectativa da indústria do que o Snyder poderia fazer com esse controle sem interferência. Fiquei muito surpreso com a decisão de segmentar o lançamento em um curto espaçamento, parte 1 e parte 2, e além disso, de criar versões diferentes e antes mesmo do lançamento já meio que direcionar o seguinte, olha, você vai receber uma versão inicial, que é uma versão introdutória, mas a versão completa é a versão do diretor. Isso causa uma controvérsia incrível, porque aquela versão inicial é a versão que vai acabar sendo repercutida. Se a pessoa não quiser nunca mais voltar para o universo Rebel Moon porque assistiu a parte 1 e não curtiu, é justamente por conta disso. Então a Netflix ela tinha tudo para dar esse controle para o Snyder e aí eles tomam essa decisão que talvez no papel tivesse alguma lógica. Cria uma versão mais familiar, com um apelo diferente e depois, para quem gosta de Rebel Moon, coloca a versão que seria uma completa, né? Isso realmente assim é algo incompreensível na minha visão, levando em conta o que aconteceu no lançamento, porque a repercussão ela não é boa. E aí veja, a Netflix ela não tem necessidade de bilheteria, a Netflix ela não faz questão de bilheteria, ela faz questão de colocar o seu conteúdo no streaming e toma muito conta da retenção do público, né? Então quantas pessoas deixaram de assistir a parte 2 porque não gostaram da parte 1? E agora você vem com uma nova onda de interesse, com um título diferente também, com duas partes maiores, com a versão do diretor com a promessa de um conteúdo completo. Então eles tentaram criar um universo Star Wars para a Netflix e para o Snyder conseguir consolidar também, e aí leva em conta filme, série, quadrinhos, games, só que a base ela não é boa. Pior de tudo é que essa versão do diretor ela acaba melhorando vários pontos quanto ao desenvolvimento, o que torna aquela versão da parte 1 lançada em dezembro completamente desnecessária. E aí o mais impressionante é, você lança uma versão e cria uma repercussão negativa e depois tenta fazer com que a pessoa tome interesse de novo, colocando esse conteúdo suplementar, mas não é assim que funciona também até para a construção de franquias. Ampliando o debate sobre a versão do diretor, antigamente, os estúdios eles acabavam entrando em conflito com os realizadores. Eu comentei várias vezes aqui no canal, fiz vídeo de Alien 3, fiz vídeo também sobre Exorcista 3, tem a questão de Apocalipse Now, comentei já no canal, Blade Runner também, em que aí tem uma versão no cinema que depois o diretor acaba dando um outro tratamento. As passagens que tinham sido suprimidas ou alteradas por um corte do estúdio agora poderiam ser refeitas numa versão do diretor com um espaçamento de 5, 10, 20, 25 anos, dependendo do caso, para fazer uma nova versão, para conseguir esse relançamento, que seria a versão que o diretor gostaria que você assistisse. Para streaming, atualmente, eu entendo a coisa de você querer entregar uma experiência familiar, mas para Rebel Moon, de verdade, não faz sentido algum. Na prática, aquela versão inicial da parte 1 decepcionou e a parte 2 piorou. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu assisti a parte 1, versão do diretor, e depois vou publicar também sobre a parte 2 assim que eu assistir. Deve ser inclusive o próximo vídeo do canal. O que eu posso dar como base introdutória? O link da crítica está na descrição, onde eu falei mais sobre a história. Eu acredito que a parte 1, versão do diretor, ela melhora toda a questão da ambientação. Tem uma cena de introdução diferente, tem alguns reposicionamentos de questões da parte 2, inclusive eu fui conferir na parte 2 para ver se eu não estava enganado nesse sentido, mas existem reposicionamentos e também não tem aquele limite da violência, do sangue. Tem algumas cenas de sexo também. E tomando conta de tudo isso, era essa versão do diretor que deveria ter sido lançada lá em dezembro do ano passado. Eu só consigo imaginar que a Netflix pensava que geraria uma nova onda de interesse com uma versão do diretor dirigida pelo Zack Snyder, onde o contexto é totalmente diferente, é de tentar, quem sabe,
salvar uma franquia que hoje eu não conseguiria apostar em continuidade. Se fosse qualquer outro nome envolvido em Rebel Moon, parte 1 e parte 2, levando em conta a repercussão inicial, ninguém falaria em parte 3, parte 4, expansão para a série de TV, só que como é um contrato do Snyder com a Netflix, aí o contexto é outro. Se eu pudesse diferenciar, a versão lançada em dezembro do ano passado da parte 1 é um corte extremamente preguiçoso, mal feito, que aposta não só no slow motion para ação, mas em diálogos expositivos também. A base, ela não é boa. E a base da versão do diretor, ela também não é boa, mas existem alguns diferenciais que eu considero um tanto quanto importantes quando você leva em conta o que pode ser projetado para desenvolvimento posterior, sem aquela coisa, né, de você simplesmente retirar cenas, levando em conta a classificação indicativa. Então essa versão da parte 1 do diretor tem 3 horas e 24 minutos de duração, tem uma introdução diferente, tem reposicionamentos da parte 2, tem mais expansão para o universo, tem mais lógica quanto a objetivos. As cenas de ação elas continuam repletas de slow motion, inclusive com passagens estendidas de slow motion. Para um filme de grande orçamento, a ação ela é medíocre. Mas tem mudanças que eu considero que são importantes. Por exemplo, o Jimmy, que tem voz do Anthony Hopkins, na parte 1 parece completamente inútil para quem sabe direcionar uma continuidade que não teria força alguma. Aqui existe um objetivo, e aí fica a pergunta, por que eles cortaram isso na versão original? Tem coisas que você justifica na classificação indicativa e tem coisas que você justifica para uma escrita de roteiro muito mal articulada. Penso que essa versão do diretor ela acaba redimindo essas questões quanto a objetivos, tem ainda uma dose generosa de diálogos expositivos em que o objetivo A precisa ser mencionado 1, 2, 3 vezes por diferentes pessoas para você entender o que está em jogo e o que está em risco. Isso não muda muito, mas existe uma articulação mínima para interesse, para ação, que não existia na parte 1 e que aí na parte 2 eu considero que acabou piorando em muitas situações. É a versão que deveria ter sido a versão original de Rebel Moon. E hoje, na minha visão, aquela versão original de Rebel Moon ela é completamente descartável. Para que você vai oferecer um conteúdo que é um conteúdo piorado, recortado, completamente sem lógica até para o que tinha sido desenvolvido originalmente ou que foi acrescentado aqui, né? Tá certo que a parte 1 ela é mais longa, mas só pela duração, nesse caso aqui, não valeria a pena pegar essa versão super cortada. Mas não se engane, a base é ruim, mas a versão do diretor melhora um pouco as coisas. Para Rebel Moon parte 1, a versão do diretor, eu dou uma nota 4. Vou trazer a análise da parte 2 em breve, até para articulação para futuro, mas assim, é aquela coisa, né? Difícil pensar numa continuidade dessa franquia sem grande interesse, sem uma grande virada, o que é complicado pra caramba. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!